Deixa esse comentário. É muito sugestivo. E muitas vezes a gente tem o hábito de associar a Deus ou de culpar Deus por toda ação que nós desenvolvemos. Na verdade, Deus cumpre as suas determinações, ou Deus ajuda a todos nós de acordo com o que nós desejamos, se nós, evidentemente, cumprirmos as suas leis. As leis são leis de Deus, são leis físicas, são leis morais. Ela está estabelecida desde que Deus criou o universo e criou os homens, principalmente os homens, e deu a ele o livre-arbítrio para que ele fizesse tudo aquilo que era necessário para o seu desenvolvimento espiritual, mas estabeleceu leis que devem vigir a fim de que os espíritos continuem evoluindo, mas respeitando a individualidade de cada um deles nesse processo evolutivo. E aí está inserido a liberdade. Portanto, Deus não vai, de maneira alguma, burlar a sua própria lei, a fim de favorecer a vontade de cada um de nós. Na pergunta 828, Kardec indagou: como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes toca fundo naqueles, entre aspas, machistas, que acham que são donos das suas esposas e donos dos seus filhos. São verdadeiros déspotas, verdadeiros ditadores, e querem que todos obedeçam à sua vontade. Portanto, é bom que a gente tenha conhecimento daquilo que os Espíritos nos disseram, e nos leva à nossa consideração maior de que devemos respeitar a todos, principalmente no nosso lar, respeitando a nossa esposa e os nossos filhos. Mas, repetindo a questão, como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre seus subordinados? Aí, os Espíritos disseram, eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então, fundamental que a gente se conscientize dessas verdades que os Espíritos estão nos dizendo. E tomemos tempo os direitos que todos têm, principalmente aqueles que estão sob a nossa tutela, seja no lar ou seja no trabalho, quando exercitamos a função de chefia de qualquer seção ou de qualquer empresa. Na questão do item A, nessa mesma questão, Kardec perguntou se a visão, na outra vida, levada em conta os princípios que professaram neste mundo. Olha essa pergunta, porque essa pergunta é propícia, porque muitas vezes a gente desenvolve uma ação boa, pensando que Deus, entre aspas, vai nos favorecer porque nós somos bons, porque nós somos caridosos, de maneira natural. Ou seja, nós somos sempre as pessoas interessadas e, muitas vezes, nós só fazemos alguma coisa pensando em se salvar, entre aspas. Essa questão é bem própria, porque na questão, voltando à questão, se a visão na outra vida, levados em conta os princípios que professavam neste mundo, e os Espíritos disseram, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples
porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que o que pretende aparecer, o que não é. Veja que resposta magistral. Porém, o homem simples, porém sincero, e que faz tudo sem esperar retorno, não é? Está mais adiantado no caminho de Deus do que o que pretende aparecer, o que não é. Então, meus irmãos, com esta questão a gente conclui o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo de hoje. E a gente vai prosseguir nesse capítulo sobre a lei de liberdade, e na próxima aula nós daremos prosseguimento com um trabalho mais com a profundidade das questões que os Espíritos trouxeram para todos nós.